Bom, vamos lá. Vou fazer aqui o review aqui dos trades do dia. Hoje, dia 20, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, deve ter uma puxeta e alguma coisa de final do mês no índice. Dia de tomar cuidado. O SP500 tomou porrada a noite inteira. Veio caindo firme aqui dentro desse pivô. Foi até o alvo de 100. Não sei se foi até o de 100 ou de... Deixa eu puxar ele de volta aqui. Acho que está no SP. Veio até o último alvo, certo? Veio aqui até o último alvo, tentou furar, não conseguiu, e depois iniciou uma correção. Fundo, pivô de alta, pivô rompido, pullback confirmando o movimento, primeiro alvo atingido, segundo alvo, de novo, lá na região dos 3.400, faltando 6 pontos para os 3.400. Então, provavelmente aí, ou no overnight, ou na abertura de amanhã, ele deve ir lá caso não aconteça mais nada aí durante a noite, né? Mas pelo menos o SP500 tem andado bastante no overnight. Beleza, vamos falar aqui do dólar. O dólar que deu bastante possibilidade de entrada hoje. Esse aqui já são os estudos prontos. Eu vou só tirar esse FIBO aqui que a gente vai usando ele conforme a gente for vendo os movimentos. Bom, iniciou o dia com puta de um gap, sim, quase 60 pontos de gap, 50 e poucos pontos de gap, e com o preço flat, indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, lateralizado. Ele formou aqui uma espécie de uma cunha, né, uma cunha descendente, que é um padrão altista, e depois de romper essa cunha, a gente tinha os alvos da própria figura, já que não tinha um pivô, certo? Então, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui e o terceiro alvo lá em cima. Além desse possível espelhamento, a gente tinha esse daqui também, que é o que foi cumprido. Qualquer um dos dois serviria. Esse daqui, por ser mais conservador, ele te daria a possibilidade de ir até o terceiro alvo. Esse daqui, um pouco mais alongado, ele te daria a possibilidade de ir até o segundo alvo, e se fosse no barra barra, sair estopado aqui depois do segundo. Então, a entrada foi aqui, na barra elefante, a barra de start. Ela rompeu a figura e rompeu o pivô, certo? Foi até o primeiro alvo, são 15 pontos até o primeiro alvo. O stop inicial dela seria lá na própria barra, 23 pontos, é um stop pesado. Poderia ter sido feita a entrada nesse segundo candle aqui também, com stop no próprio, um pouquinho mais leve. Por quê? Porque essa sombra dele aqui, a gente entende que num time frame menor, por exemplo um 2 ou 1 minuto, isso daqui foi um pullback, ele testou essa região e voltou a subir, certo? Então a gente poderia usar esse candle como referência e fundo, certo? O preço bate no primeiro alvo, volta, bate na cabeça do pivô e começa o novo movimento de alta. Esse novo movimento de alta aqui, ele não foi tão fácil de pegar. Quem estava bastante atento, quem estava pronto para o risco, poderia ter entrado nesse candlezinho, confiando que seria o pullback, que ele ia buscar o segundo alvo, ou aqui nesse segundo, no terceiro candle, quarto candle, que foi o que rompeu o topo anterior, e ele foi buscar mais 16 pontos para cima, mas aqui já não valia a pena, porque se você estivesse trabalhando com esse pivô, lembrando que o pivô que foi cumprido os 3 alvos, vamos dizer assim, foi esse daqui, dava alvo aqui de 10 pontos para um stop de 8, 9 pontos. Então, talvez não valesse a pena. Beleza, ele bateu lá neste ponto. Deixa eu só ver uma outra questão aqui.
fechamentos aqui. Não chegou a bater lá não, era realmente esse daqui. Bom, tudo bem, a gestão barra aqui você conseguia sair com lucro de qualquer forma ou alguns pontinhos. Mas esse daqui não foi o trade do dia, não foi o melhor trade, porque a entrada estava com um stop muito grande e quando deu a segunda entrada já estava muito próximo dos alvos. Então não era muito interessante, a não ser que você entrasse aqui considerando o balizamento pela um pré-rompimento desse topo, né? E balizando pela M8 ou pela M9. E aí sim você conseguiria pegar uns 20 pontinhos aqui, que já é ponto pra caramba. Logo depois disso o Banco Central fez uma intervenção, vendeu o dólar à vista. Foi esse que andou aqui. O mercado sentiu, absorveu a pressão do dólar de venda, triangulou, fez um triângulo bem bonito, fez um falso rompimento aqui. Por isso que é importante quando você identifica o triângulo, a partir do momento que ele tem dois toques, topos e fundos, ascendentes e descendentes juntos, você identificou a figura, espera um fechamento fora dela, espera o fechamento. Porque se você foi apressado e comprou aqui, enquanto esse candle estava indo, falar, vai romper e vai direto, vai fazer outra barra dessa e eu fico de fora, tomou um stop, porque o rompimento foi para baixo, ele fez um rompimento perfeito, fez um gift perfeito, dando um pullback também, já na linha, e logo em seguida derreteu. Então a gente tinha duas entradas aqui, talvez até três, vai. A entrada do rompimento, que foi a melhor, a entrada pós-gift e a entrada já lá embaixo, já totalmente com a figura confirmada e já em direção aos alvos e também já perdendo os fundos anteriores. Aqui já era uma entrada um pouco mais atrasada, né? A entrada boa foi no rompimento do triângulo, poderia ter sido piramidado mais um contrato aqui no rompimento do gift e mais um nesse candle aqui que confirmava o gift e dava alvos para baixo. Qual que era o alvo desse movimento aqui? O espelhamento dessa última perna. Caso ele passasse os alvos e continuasse caindo, a gente espelhava essa outra também. A gente pode espelhar as duas na real. Esse daqui foi até o 100% e esse daqui fechou no 61.8. Então, vamos usar esse daqui, que a gente tem esses fundos aqui. Deixa eu pegar a sombrinha. Aqui. Beleza. Então, o espelhamento da própria figura rompida para baixo dava o primeiro alvo aqui. Se a entrada foi feita no rompimento, eram 30 pontos pelo menos. Chegou a dar aqui 37. Ele bate no primeiro alvo, corrige, vem aqui na região de topos, tenta romper, não consegue, entra uma nova venda. Aqui a gente tinha a possibilidade de uma nova venda, indo buscar o segundo alvo, certo? Então a venda aqui, stop lá em cima, ou 20 ou 28 pontos, stop caro, stop pesado. Caso tivesse perdido isso daqui, eu confiasse muito que o movimento ia até os próximos alvos, daria para fazer uma entrada aqui nesses gifts, certo? Esses 4 candles aqui são gifts também, que geralmente eu venho percebendo que depois que faz esses 4 candles de dúvida, ele dá mais uma barra de força para baixo e depois vira o movimento. Não é sempre, mas ele faz bastante isso. Então teria também uma possibilidade de entrada aqui. E indo até o segundo alvo. Beleza, ele bate no segundo alvo. Tem alguns outros fractais aqui dentro também. Aqui tem fechamento aqui. Tem esse espelhamento dessa perna aqui também. Ó, espelhamento dessa perna. Tem várias possibilidades aqui dentro. O que acontece? Ele volta a subir de novo, formando uma espécie de bandeira, formando uma espécie de canal. Quando a gente tem isso daqui, a gente tem duas possibilidades. Espera aí só um minuto. Ô mãe. Tá. Onde eu tava? Ah, sim. Veio formando uma espécie de canal.
E a partir desse ponto aqui, quando a gente tem vários pivôs, é melhor a gente encontrar um pivô que está respeitando os topos e fundos anteriores que estão dando drive para o pivô. Por exemplo, esse pivô aqui, ele foi válido até o preço romper o topo dele, ter um fechamento abaixo do topo, correto? Esse pivô aqui, ele foi válido até o preço violar ele. Esse pivô aqui seria válido até o preço não violar esse topo. Como ele vem violando, a gente usa os últimos espelhamentos. Então, conforme o preço vem andando, a gente projetaria isso daqui, ó. A gente projetaria esse movimento usando o fechamento aqui. Primeiro alvo, certo? Ou o segundo alvo daquele que eu mostrei mais cedo. E aí depois ele vem, sobe e rompe novo fundo. Essa barra aqui, ela foi outra intervenção do Banco Central. Então eu não considero que seria uma boa entrada. Por quê? São 38 pontos de stop. Ninguém em sã consciência vai operar um trade com 38 pontos de stop, bem acima da 200, com o movimento já esticado, onde caiu 100 pontos do topo ao fundo. Então aqui já não existe trade, certo? Os trades eles foram feitos aqui, nessa região. Aqui poderia induzir até que fosse um pivô, alguma coisa, mas para isso ele teria que perder justamente esse fundo anterior. E a forma com que ele perde descaracteriza uma boa entrada, né? Não seria uma entrada boa, seria uma entrada bem ruim. Poderia ter sido feita nesse gift aqui, mas os alvos seriam bem próximos em comparação ao risco-retorno. Ele foi até o primeiro alvo, teria aqui um trade de 27 pontos que você ia passar um calorzinho aqui dentro, o preço retorna às médias, depois volta a cair, final do dia, muita incerteza. Então esse daqui era um trade que não valia a pena. Os melhores trades foi esse do início do dia, para quem conseguiu entrar nessa barra elefante e conseguiu segurar o preço até lá em cima, segurou essa correção. Essa entrada aqui também seria uma boa entrada, uma entrada de pré-rompimento, certo? Indo até o terceiro alvo desse pivôzinho. E a melhor entrada com certeza foi o rompimento do triângulo, que ele deu aqui 32, 35 pontos em linha reta, bem tranquilo, bem de boa, certo? Vamos lá para o índice. Deixa eu apagar esses estudos aqui para não me confundir depois. Eu vou deixar ele desse jeito aqui. Um outro ponto só para exemplificar o porquê que eu sempre falo do Fibonacci, não que todo mundo já me esteja cansado de saber, mas a gente tinha traçado no estudo de ontem um espelhamento deste movimento, certo? E hoje ele abriu justamente indo no último alvo do espelhamento que a gente tinha traçado. Ó. Deixa eu jogar o 5 aqui e pegar lá atrás. Ó, a gente tinha feito exatamente isso daqui, pegou esse fechamento com essa mínima e ele abriu batendo exatamente no último alvo desse espelhamento, certo? Depois, se a gente ajustar as sombras aqui, ele foi esse topinho foi exatamente na última projeção de Fibo, certo? Considerando a sombra. Então ele abriu rompendo os alvos, foi até o último alvo, dando um contexto de topo aqui, certo? Corrigiu, fazendo pullback na cabeça do pivô, e depois seguiu para cumprir esse fractal. Depois ele cumprir esse fractal inteiro, ele dá uma corrigida e passa a cumprir o fractal do dia, certo? É isso, só mostrando para vocês como que os fibos maiores afetam o preço tanto na abertura, quanto no fechamento, quanto no intraday. E vamos para o índice agora. O índice que abriu com puta gap de baixa, ao contrário do dólar, certo? O dólar abriu para cima, o índice abriu para baixo, o que é bom por conta de correlação, né? Demonstrava que seria um dia com uma correlação um pouco mais forte.
tanto que a tendência do dólar hoje foi de baixa e a do índice foi de alta. Quando eu falo em correlação, principalmente índice dólar, não quer dizer que eles vão andar em caminhos opostos sempre, certo? Às vezes pode acontecer igual hoje. A tendência foi de alta em um e a tendência foi de baixa no outro. Alguns movimentos durante o dia eles se confirmaram, outros não, certo? É assim que são as correlações. Beleza. Ele abriu com a cunha descendente, que também é um padrão baixista. Essa cunha aqui poderia ser feita como uma lateralização, poderia ser uma região de consolidação, certo? Eu enxergo como foi isso daqui. Ele rompeu, fez pullback na VWAP e nas médias. Esse tipo de pullback em figura pequena também é aceitável, certo? De qualquer forma, depois que ele rompe essa LTA, ele busca as médias, busca aqui um retorno e dá uma nova entrada. Aqui a gente tem uma possibilidade de entrada nesse candle branco. Lembrando que esse candle branco, se não fosse o gap, ele seria verde. Então ele é um candle de compra, certo? Com stop lá embaixo. Logo depois ele faz um segundo candle confirmando este movimento aqui. Confirmando da mesma forma que a gente fez o espelhamento no dólar, a gente faz no índice. Então a entrada seria aqui, ou no rompimento do pivô, do espelhamento, do topo anterior. Então teria uma entrada nesse candle aqui, entrada do rompimento, e a entrada do pivô. Ele dá uma lateralizada, vem buscar as médias, a M8 vem balizando o preço e logo depois ele dá a porrada para cima. Quando ele dá a porrada para cima, aqui já não valeria uma entrada, por conta do preço já estar esticado. Veja só, o preço já andou quase 1000 pontos do fundo ao topo. Já andou 1000 pontos, na verdade, se eu for pegar o fundo exato aqui, ele já andou 1100 pontos. Então aqui já não valeria uma entrada, já seria uma entrada muito atrasada, já estaria nos alvos aqui. Você teria que pegar no máximo aqui até o segundo alvo, 200 pontos, contra 400 praticamente de stop. Então aqui correr atrás do ônibus que já partiu, não dá. A entrada seria aqui, ou em algum desses candles verdes aqui, nenhum deles teria destopado, certo? Se você entra, por exemplo, neste candle branco, que está branco por conta do gap, certo? Da coloração da média móvel, o stop dele aqui embaixo, ou aqui, correto? E você ia subir no stop conforme os candles de força compradora fossem se formando. Então, stop inicial aqui embaixo, depois aqui e por último aqui. Nesse último candle, ele poderia quase te violar por conta que ele foi buscar a mínima do candle, mas como eu sempre falo, deixa um espacinho pro stop que geralmente o preço não estopa no barra barra. É bem difícil de acontecer. Às vezes acontece, mas é difícil. Ele vai até o segundo alvo, lateraliza, faz também um triângulo, certo? Eu puxei essa LTA até aqui embaixo para ter uma noção de onde vinha isso daqui, mas é basicamente o mesmo triângulo do dólar, certo? O triângulo do dólar rompido para baixo e o triângulo do índice rompido para cima, certo? A gente poderia fazer uma entrada aqui, considerando que foi um pullback nessa região aqui de topos, ó. Considerando que isso daqui é o movimento fractal que está valendo. Por quê? Ele fez essa bandeirinha, fez um novo topo aqui e depois rompeu. Ele fez um pullback, lateralizou, depois entrou, dava para ver muito bem que isso aqui era um triângulo e deu a entrada de rompimento depois, certo? Tinha uma entrada aqui que ia passar um calor, se fosse usando o stop técnico tinha dado certo também porque entrou a favor da tendência. A entrada de rompimento e a entrada pós-pullback. Ele faz um pullbackzinho nessa região de topo aqui e volta a subir, certo? Aqui não tem muito segredo, a partir daqui é só alegria e conduzir até os alvos. Quais seriam os alvos? Ou o último alvo, o segundo e o último alvo desse pivô,
ou a 200, ou o primeiro alvo de todo o movimento, considerando que tudo isso aqui ia virar um pivô, e ele foi até o primeiro alvo e foi onde ele começou a fazer as sombras, certo? A partir daqui, ele entra em correção em bandeira, vai até ali na região da média de 50, que no 15 minutos é a média de 20, certo? Ele vai até a região e nos 15 minutos ele faz um power breakout, o preço vai até a média, bate na média, dá uma porrada para cima, e aí no 5 a gente vê ele fazendo esse movimento aqui na região das 50, ele vem até a 50 e espirra para cima e dá uma nova entrada aqui no rompimento da bandeira para ir buscar um novo alvo. Novo alvo esse que não chegou a ser esse daqui, porque ele foi buscar os alvos da própria bandeira. No final do dia é interessante a gente usar os alvos já de espelhamento da própria figura, certo? A gente pega aqui o fechamento com a mínima, pegar o fechamento porque houve mais toques, ó. São vários pontos aqui e exatamente o ponto onde estava o último alvo, o primeiro alvo desse movimento todo, ó. Deixa eu colocar o outro fibo aqui, vou colocar ele mais largo para vocês verem bem. Aqui, fechamento, opa, aqui, beleza, no topo, primeiro alvo, que foi onde ele bateu e fez sombras, então a gente usa o fractal dele mesmo para fazer um novo espelhamento. Ele foi lá e cumpriu o primeiro alvo certinho. A entrada seria aqui, saída já no final do dia, já acabando o dia, 5 horas praticamente, 16h40, para finalizar o dia, o restante já não tem mais nada. Aqui poderia até existir um pivôzinho de baixa, mas 5h40 já, então não tem mais nada. Aqui é um pivôzinho de baixa para ele vir buscar alvos aqui, certo? Mas não caberia entrada por conta do horário. E é isso. Esses foram os de hoje. Os dois ativos caminham muito bem, caminharam de uma forma mais consistente, não ficou muito tempo lateralizado, e quando lateralizou ficou muito claro que era uma lateralização, que ia dar uma figura, que ia dar alguma coisa. Então foi basicamente só esperar e fazer as entradas no momento certo. Beleza? É isso, até amanhã.